sou a Giovana e hoje eu vou falar sobre as diferenças do meu intercâmbio nos Estados Unidos e na Holanda. Então, esse vídeo é sobre a minha perspectiva sobre as coisas que eu vivi. Então pode ser que para você ou para outra pessoa seja diferente, mas esse foi o meu ponto de vista. Nos meus intercâmbios, na Holanda eu vivi numa cidade relativamente grande, então talvez isso tenha influenciado um pouco. E nos Estados Unidos, já pelo contrário, eu vivi numa cidade menor. Transporte. Então, isso é uma coisa que pesou muito pra mim nos meus dois intercâmbios. Foi uma coisa totalmente diferente nos dois países, inclusive afetou a minha rotina. Na Holanda, eles têm um ótimo transporte público, eles têm metrô. Na Holanda, eles têm um ótimo transporte público, eles têm metrô, eles têm trem, ônibus e eles também têm a bicicleta, que você com certeza vai ter. Se você for um intercambista lá, eu tive a minha. E nos Estados Unidos, eles têm muito pouco transporte público se não forem em grandes cidades. Então, a maioria das pessoas se locomove com carro ou carona de amigos. Na Holanda, eu andava de bicicleta direto, então se eu quisesse ir no supermercado, comprar alguma coisa pra mim, ou ir na casa dos meus amigos, ou mesmo ir na escola, eu fazia tudo de bicicleta e de trem. Então era muito fácil pra mim me locomover, eu não dependia de ninguém. Já nos Estados Unidos era uma coisa um pouco mais complicada, principalmente no começo, que eu não tinha muita amizade com todo mundo, então ficava chato, sabe, pedir carona e tal. Então eu tive que ficar mais em casa ou ficar na escola mesmo quando eu ia. A escola na Holanda é totalmente diferente da escola nos Estados Unidos. Na Holanda, eles dividem os alunos por nível. Então, por exemplo, você tem o VWO, que é o nível universitário, um aluno que quer ir para a universidade. Você tem o HAVO, que é o aluno que quer ir para um colégio técnico ou uma faculdade. E ainda tem os outros níveis, mas o HAVO e o VWO são os níveis que os intercambistas fazem. Eu fiz o VWO, então a minha sala era, digamos assim, um pouco mais nerd. Já nos Estados Unidos não existe esse negócio de níveis, existem apenas as séries, que nem no Brasil. Então todo mundo é mais junto, ou seja, você tem mais contato com pessoas diferentes do que na Holanda. Na maioria das vezes você fala só com pessoas do seu nível, é as pessoas que você tem aula com. Já nos Estados Unidos você pode escolher as suas aulas, se bater com o horário de outra pessoa, vocês têm uma aula juntos e vocês podem, não sei, conversar, ter uma amizade. Outra coisa que na Holanda, não sei se vocês sabem, eles falam holandês e nos Estados Unidos eles falam inglês. Então, pra gente no Brasil é muito mais fácil já ter ido numa escola de línguas inglesa, né? Já na Holanda é muito difícil alguém que vá pra lá, sendo intercambista, que já sabe falar a língua. A não ser que você vá falar a língua, a não ser que seja de uma família holandesa mesmo. Mas assim é muito difícil. Então, pra mim, a Holanda foi o meu segundo intercâmbio e eu já sabia falar inglês, eu já estava fluente no inglês. E daí eu fui pra lá e eu me foquei no meu holandês. Mas muitos intercambistas que eu tive contato não falavam muito bem o inglês ainda, então eles ficavam mais no inglês, falando com os amigos, com a família, essas coisas. Mas na Holanda todo mundo fala inglês, não tem problema. Até a pessoa que pega seu pedido no McDonald's sabe falar inglês. As pessoas dos dois países são muito diferentes. Primeiro que na Holanda as pessoas sabem um pouco mais de geografia, então às vezes elas até sabem a capital do Brasil. E nos Estados Unidos não é bem assim, principalmente se você vai pro interiorzão. Algumas pessoas na escola até me perguntavam se o Brasil era na África, por exemplo. Mas isso são diferenças culturais que às vezes a pessoa não tem culpa porque ela nunca teve acesso a essa informação. Então as pessoas na Holanda, pra mim, elas eram bem mais assim, fechadas no começo, mas depois você vai conquistando a amizade deles e daí dá tudo certo. E já os americanos eram muito, na sua cara, sabe? Que nem os brasileiros. Eles falavam tudo direto e eles não tinham esse negócio de timidez. Mas essas duas experiências foram ótimas, eu teria feito as duas de novo e de novo. E eu acho que eu não tô numa posição assim de escolher qual que é o melhor país para você fazer intercâmbio. Porque primeiro, nos Estados Unidos eu fiz por um ano, eu tinha 15 anos quando eu fui,
E na Holanda eu fiz por 6 meses e eu tinha 17 anos quando eu fui. Então é uma diferença muito grande. E no meu segundo intercâmbio eu já tinha uma bagagem. Então a gente lida com situações diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e se inscreve no canal. Pronto pra voar?